Bom, eu recebi umas perguntas na caixinha de respostas que eu abri lá no Instagram e algumas perguntas eu vou responder lá e outras eu vou trazer num vídeo mais completo, como o caso desse vídeo aqui. E a pergunta que eu vou responder hoje é: tenho medo de entrar numa nova carreira? E hoje, então, pensando nesse aquecimento para a jornada de sucesso no adestramento, o evento que vai rolar aí no final do mês de junho, né? Então, você nos cadastrou para participar, se cadastre para saber das informações, como que vai ser, se vai ser interativa, se vai ser só eu falando um monte de coisa e você só ouvindo e anotando, se vai ter grupo de WhatsApp, se vai ter material de estudo, se inscreve aí para você receber as notificações. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, mas já te adianto que vai ser na última semana de junho, né, de 2023, o ano vigente. Então, nesse vídeo aqui eu já trouxe uma na semana anterior e nesse vídeo a gente vai falar dos principais medos, né? E caso você esteja se perguntando, não sei se você está se perguntando isso, mas caso você esteja se perguntando, eu também perguntei, olhei para minha trajetória no mundo do adestramento, né, quais foram os maiores perrengues, quais foram as maiores dificuldades, o que me paralisou, ou o que me motivou, e o medo pode ser um motivador, inclusive, então é legal você conhecer essa lista que eu vou trazer com 6 medos para você se entender nesse processo e tirar da sua cabeça esse possível bicho de 7 cabeças que você está criando aí, porque uma vez que você dá nome aos bois, né, uma vez que você identifica o teu azucrinador preferido, né, cada medo pode ter um nome, você pode chamar de azucrinador, você pode chamar de Zé das Couves, dá um nome para ele. Uma vez que você identifica esses medos, fica muito mais fácil vencer esse inimigo, né? Saber se você pode lutar com ele, fica muito mais fácil vencer um inimigo que você conhece, que você sabe inclusive o nome, do que vencer um inimigo que você não conhece, que fica ali te azucrinando nas sombras, né? Que é isso que o medo faz, ele nos azucrina nas sombras. Então hoje vamos falar desses medos. Eu sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, já entendeu que vamos trabalhar aí na jornada de sucesso no mundo do adestramento, vai ser um evento online gratuito e ao vivo, a primeira edição que eu faço gratuita desse curso, né? Tem uma metodologia chamada Jornada do Adestrador de Sucesso, é a primeira vez que eu trago esse conteúdo online gratuito, que é para te dar a chance de entrar no mundo do adestramento, tá bom? Então vamos lá. Primeiro medo, cara, que eu acho que é importante e provavelmente o mais comum, mas é o medo de começar. Cara, coisa mais idiota, não é verdade? Talvez você esteja pensando, é óbvio que tem medo de começar. Muita gente vai mudar de carreira ou pensa em mudar de carreira e tem medo de começar uma nova profissão, com novos desafios, com habilidades ou competências que ainda não foram desenvolvidas ou que, se desenvolvidas, aprendidas pelo menos, terão que ser colocadas à prova, né? Então esse medo de começar, ele é um dos maiores paralisadores, não é verdade? Que te mantém no cenário em que você está. E esse foi um medo que eu atravessei quando eu deixei o serviço público lá em Ilhabela, cargo de comissão, cargo de chefia, com um bom salário, diga-se de passagem. Eu tive medo. E o medo que eu tive, como eu te falei, né, ele não foi um medo que me paralisou. Ele sim foi um medo de começar, foi um medo de empreender, foi um medo de dar início a um novo negócio, a uma nova jornada na minha vida, a uma nova etapa da minha vida, mas esse medo ele não me paralisou. Ao contrário, quando eu olhei para aquele cenário que eu tinha, que eu achava que não atendia o meu propósito, que eu não conseguia realizar todo o meu potencial, que eu não conseguia entregar tudo que eu poderia entregar devido às amarras do serviço público, quando eu olhava para aquilo e projetava o meu futuro, eu pensava, cara, eu vou ficar fazendo a mesma coisa pelos próximos 40, 50 anos? É isso que eu quero para minha vida? E quando eu disse para mim que não era isso, então esse medo de ter que viver repetição diária ao longo dos próximos X anos, esse medo foi um motivador. Eu tive mais medo de permanecer e alcançar essa aposentadoria no serviço público, sabendo ou conhecendo em grande parte ali os possíveis, como se diz, agentes ansiogênicos, né? Aquelas coisas que geram muita ansiedade no serviço público, eles eram muito maiores do que o desafio ou pelo menos naquele primeiro momento, eles eram mais ansiogênicos do que possibilidade de começar uma nova carreira. Então eu preferi um desafio novo e nesse sentido o medo foi um motivador para dar início a uma nova etapa na minha vida. Então esse primeiro medo, o medo de começar, ele é pontual. Você começa e você vence o seu medo, porque uma vez que você começou, tá resolvido o problema. Agora o segundo momento, que é o momento da continuidade, esse segundo medo, que é o medo da continuidade, ele vem mais diversificado, né? Ele vem diversificado e camuflado. Então esses são os próximos 5 medos que eu vou te apresentar para você ter clareza e saber com qual inimigo você tá lutando aí, quais são as batalhas que você pode vencer. E eu te garanto que você pode vencer todas essas batalhas aqui, todos esses inimigos, se não hoje nesse vídeo, pelo menos na jornada de sucesso no adestramento eu vou te explicar. Então vamos lá, segunda etapa ou o primeiro medo da segunda etapa. O segundo maior medo, tem até uma pesquisa que diz, né? É mais ou menos isso, tá? Mas as pessoas têm 2 grandes medos na vida. E o medo de falar em público é maior que o medo de morrer. Que loucura. Você tem mais medo de falar em público do que de morrer, né? Acho que porque morrer é uma certeza na vida. Mas não é desse medo que eu vou falar. Eu vou falar de um medo subjacente, que é o medo de se expor. Quando você começa uma nova atividade, você vai ter que se expor. Como é que vai ser feita essa exposição? Eu tenho que ir pro Instagram, eu tenho que dar a cara,
cara? Não tem nem que ir pro Instagram, nem que dar a cara, né? Você pode fazer todos os vídeos, inclusive com base em imagens. Eu apareço muito pouco, não sei se você sabia, aproveitando. Eu detesto aparecer, eu apareço aqui no YouTube porque é assim que eu gosto de fazer o YouTube. Mas você raramente vê a minha cara no Instagram, né? Então dá pra fazer o negócio sem aparecer, tá? Aí você vai encontrar a tua fórmula. Mas voltando, esse medo de se expor, ele tá relacionado ao quê? Às vezes a fazer um atendimento presencial, às vezes não, pô, eu vou atender online, não sei se eu sei atender online, como é que faz atendimento online? A gente talvez não esteja acostumado ainda a fazer determinados tipos de trabalho. Só que se você parar pra pensar, esse medo ele é totalmente infundado. Porque primeiro, na jornada de sucesso no adestramento, eu vou te explicar o gradual. Então, não é que você vai se expor, abrir uma conta no YouTube, uma conta no Instagram, criar um canal no YouTube, e amanhã você vai ter 458 mil seguidores te jogando tomate ou te elogiando. Isso não vai acontecer. Você tinha essa expectativa, esquece. Não é assim que funciona, né? Apesar do que dizem aí os especialistas em marketing digital, não é assim que funciona. Vai ter um caminho. E esse caminho te prepara, inclusive, para vencer pequenas adversidades, como, por exemplo, algumas críticas que não vão te fazer bem no começo, é natural. Mas voltando, esse medo é infundado por quê? Porque todo dia você já se expõe. Você só não sabe disso, ou talvez não tenha se dado conta. Você se expõe na tua empresa, no teu negócio, com o seu chefe, com a tua equipe. Você se expõe à crítica de cliente. Todo dia você está exposto. Você se expõe a sair na rua, pegar ônibus, pegar trânsito, expõe a tua vida a um determinado tipo de risco. Todos os dias essa exposição acontece. Então, quando você coloca em escala, por exemplo, para mim, Kleber, tá? Não tem um risco maior de exposição do que a exposição ao trânsito de São Paulo andando de moto. Pra mim, isso é uma baita loucura. Então, quando você começa a colocar em perspectiva os níveis de exposição e o teu objetivo enquanto ser humano e consigo próprio e com a tua família, com as pessoas que você preza, você vai ver que esse risco de exposição, se ele não for chamado de ridículo, ele pode ser bastante minimizado. E ele deixa de te paralisar, ele deixa de te impedir de continuar a tua trajetória, uma vez que você já deu o primeiro passo que foi começar. Então aqui a gente está nessa etapa da continuidade na carreira. Terceiro medo, então, que a gente vai encarar, uma vez vencido esse medo de se expor, é exatamente o medo de falhar. Pô, e se eu for lá e fazer um atendimento e piorar a vida do cachorro ou do ser humano? E se eu for e passar vergonha por não conseguir atender ao caso específico, ou porque eu achei que era uma coisa simples que eu saberia resolver, ou porque eu fui despreparado mesmo, não tinha conhecimento, não tinha ferramenta, enfim. Então esse medo de falhar, ele também tende a interromper uma trajetória que já começou. E aí como é que a gente lida então com esse medo de falhar? Primeiro, você precisa de um método gradual, né, que eu explico, sendo redundante de propósito. É assim que eu conduzo os meus alunos na jornada do adestrador de sucesso. É um método gradual. Você vai encarar aquilo que você tem ferramenta para encarar. Eu não vou te colocar, por exemplo, vou pegar um exemplo de corrida de carro, né? Você tá tirando a tua habilitação, eu não vou te colocar para pilotar carro de Fórmula 1, né? Isso não faz o menor sentido. Então, você percebe que se você tem a ferramenta e tem a noção do caminho que você tem que percorrer, você só não sabe exatamente como fazer, mas você tem uma noção geral do mapa. Você tem um mapa e uma bússola na tua frente, né? Você não sabe quais desafios estarão ali naquele momento que você for atravessar aquela parte do mapa, mas você sabe que você pode adquirir ferramentas, conhecimentos, se preparar, fazer teu estoque de comida e de armamentos, por exemplo, então fica muito mais fácil encarar a jornada, não é verdade? E o ponto todo que eu vou te explicar dentro desse evento é exatamente que você não precisa se sobrecarregar de bagagem para atravessar uma jornada que pode ser muito mais tranquila do que você está visualizando aí devido a esse monstro, esse bicho de 7 cabeças que está apurreando as tuas ideias. Então não é nem se carregar muito, colocar muita coisa na bagagem ao ponto de não conseguir andar ou ter que fazer muita força para continuar percorrendo o teu caminho, e nem ir com a mochila vazia achando que você vai encontrar todos os mantimentos necessários para seguir a tua jornada de longo prazo. Então, uma vez que você entende que falhar sim é uma possibilidade, mas falhar por falta de capacidade ou falhar por falta de preparo é uma opção que está ao teu alcance, ou seja, você escolhe falhar se você optar por não se preparar, por não estudar, na verdade, ou você escolhe falhar quando você assume um risco que você sabe que não está pronto para encarar, então é uma opção sua. E acabou de identificar um medo e acabou de dar um nome para esse medo. Então é relativamente simples de lidar. Na jornada do adestrador de sucesso, que é o conteúdo online, né? Tem a jornada de sucesso no adestramento, que é a jornada online que vai rolar aqui no YouTube. E a jornada do adestrador de sucesso é o método que está pronto, que já tem aluno, que eu já venho preparando alunos e eu vou abrir turma. Então o que acontece? Você escolhe quais lutas você vai lutar. Por exemplo, eu tenho adestradores no meu time e alunos que entraram recentemente que não lidam com casos de agressividade. E para mim, casos de agressividade é a coisa mais tranquila do mundo. Tô falando sem prepotência nenhuma. Eu acho a coisa mais tranquila do mundo. Por quê? Porque foi exatamente a jornada que eu tive que percorrer com a Wendy. Comecei resolvendo um caso de agressividade dentro da minha própria casa, sacou? Então eu tô muito preparado para lidar com isso desde o começo. Eu só fui lapidando e hoje eu entrego com muito mais tranquilidade para quem vem pro time ou quando eu tenho que resolver algum caso semelhante. Mas repare que é uma luta que eu sei que eu posso lutar. Mesmo que eu encontre alguma adversidade, algum agravante, um monstro maior do que eu imaginava encontrar, ou um monstro maior e mais forte, mais preparado do que aqueles inimigos que eu venci no passado, eu conheço ali os mecanismos que movimentam esse monstro. Conheço as formas de atuação
situação, desse monstro chamado agressividade nesse caso aqui, entende? Então eu consigo, com as ferramentas que eu já desenvolvi ao longo de 6 anos, e você não vai começar amanhã no mundo do adestramento, de um leque de ferramentas, um repertório de comportamentos e habilidades de comunicação com o humano, com cães, né, que você pode adquirir ao longo de 6 anos, como é o meu caso, por exemplo. Então se permitir gradualmente e não dar uma de herói, né? Ah, não, eu resolvo, sou César Millan, não sei se pode falar o nome dele no vídeo, acho que pode, sou César Millan, vou encarar um labrador e levar uma mordida, né? Não se expor a esse tipo de risco já elimina em grande parte o medo de falhar, ou pelo menos minimiza. Quarto medo, que eu acho que também é bastante paralisante e tende a desmotivar muita gente de continuar não só no adestramento, mas em qualquer carreira que esteja iniciando, é o medo de crítica. E eu já trouxe no vídeo anterior que tem críticas e críticas. Você tem a crítica do cara que está na tua frente, que conta com o teu serviço, conta com a tua capacidade, acreditou em você, não só acreditou internamente, mas acreditou externamente, botando dinheiro no teu bolso, não é verdade? É isso que o cliente faz, ele põe dinheiro no teu bolso e espera um resultado. Então essa crítica é diferente da crítica que vem da internet, de uma pessoa que não te conhece, que nunca te viu ao vivo, que não tem nem a noção de que você num vídeo é completamente diferente, ou em grande parte, muito diferente do que você é fora do vídeo. Essa crítica da pessoa que acredita em você, ela tem como... talvez ela não saiba fazer, isso é um outro ponto, tá? Talvez ela não saiba criticar, talvez ela não saiba dar feedback. Mas aí eu te preparo dentro da jornada do adestrador de sucesso para receber feedback também. Tudo de forma positiva, gradual e planejada. Então talvez ela não saiba e por isso ela pode dizer palavras que fazem com que você se sinta ofendido, menosprezado e tudo mais, mas se você tiver em mente que essa pessoa tem as dificuldades dela, assim como você tem as suas, que ela está confiando em você e ainda tem expectativa no seu trabalho, você começa a mudar a forma como você recebe a informação que ela está te dando, né? Então você vai continuar com a crítica, mas você consegue mudar a chavinha dentro de você e entender que, opa, peraí, essa pessoa me disse isso, mas ela disse isso porque ela tem uma expectativa. Então qual é a expectativa que eu consigo alcançar? Ou qual é a expectativa que ela tem que eu não consigo alcançar? E aí você consegue devolver a conversa, trocar mais informações com essa pessoa e definir novos rumos de ação. A crítica que vem gratuita da pessoa que jura que sabe tudo sobre você com base num vídeo de 10 a 20 minutos, né, que os meus vídeos são longos. Por exemplo, eu já fui chamado de narcisista, de perfeito narcisista, num vídeo que a pessoa me julgou, me sentenciou, deve ser estudante de psicologia, né, tá empolgada com o que aprendeu no primeiro ano de faculdade, me sentenciou com base num vídeo que tem 16 minutos. Então quer dizer que em 16 minutos ela descobriu que minha terapeuta, que tá comigo há 7 meses, ou estava há 7 meses na época do comentário, minha terapeuta de 7 meses não tinha descoberto, olha só que interessante. Então você percebe que essa informação, essa crítica, ela não é profissional, ela não tem uma expectativa em relação à forma como eu entrego conteúdo, ela não me ajuda a melhorar a minha entrega de conteúdo, a minha forma de gravar vídeo aqui no YouTube, ela não serve pra nada. Ela não serve pra nada. Ela é pura e simplesmente uma ofensa pessoal, baseado, sei lá, num dia azedo que essa pessoa estava vivendo, né? Então a gente também tem que saber diferenciar. E uma vez que a gente identifica qual o rumo que essa crítica pretende nos colocar, fica fácil a gente dar a continuidade, vencer esse inimigo que vai vir muitas vezes, tá? E é normal, cara, faz parte da vida, né? Então essa maturidade de entender que pessoas criam expectativas e pessoas não têm o que fazer, a não ser ficar jogando tomate, essa maturidade, ela ajuda também a continuar na carreira, a continuar perseverando, desenvolvendo novas habilidades, trocando ideia com um grupo de adestradores, né? Trazendo o caso, trazendo a crítica, inclusive, para ser debatida no grupo de estudos, né? Então, com todas as ferramentas que a jornada do adestrador de sucesso te oferece, mesmo uma crítica que pode ser inicialmente muito ofensiva, a gente consegue tirar dali algum valor para te ajudar a melhorar, né? Então isso é muito legal. Eu acho que o quinto maior medo é o medo de ter que recomeçar. E eu volto para minha história no mundo do adestramento. Eu tinha a opção de pedir exoneração ou a opção de pedir a licença, acho que a licença não remunerada por 1 ano, 2 anos. No serviço público eu já tinha estabilidade no cargo. E, cara, o medo de recomeçar ele pega bastante, porque para mim, pelo menos, pegou bastante, eu sei que pega bastante para muita gente. O que é o medo de recomeçar? Putz, eu vou falhar e eu vou ter que começar tudo do zero, eu vou começar no adestramento e se eu não conseguir o meu primeiro cliente, eu vou ter que percorrer de novo os mesmos passos que eu percorri para ter o meu primeiro cliente. O meu processo de adestramento, eu vou ter que talvez recomeçar um processo de adestramento que eu achava que estava indo bem, mas as expectativas dos tutores mudaram. Então esse medo de recomeçar, eu diria que é um medo ingênuo, sendo bem sincero, tá? Primeiro porque se for esse último caso que eu citei, a forma como eu faço o adestramento e ensino no melhor tutor do mundo, que é o meu método para tutores, e a forma como eu ensino na jornada do adestrador de sucesso, é um medo totalmente infundado, talvez até infantil, porque ele parte do pressuposto de que não existe um diálogo com o tutor, com os tutores, né? O tutor, a tutora, os tutores, as pessoas envolvidas no processo. Uma vez que você mantém um diálogo aberto com as pessoas, pede feedback, tá pronto para ouvir crítica, consegue processar isso dentro de você ou trazer para o grupo, e o tutor te diz, olha, eu tinha uma expectativa e eu acho que não é isso, e aí ele pode escolher não continuar o processo de adestramento e tá tudo bem, ou ele pode modificar o processo,
os objetivos com o adestramento, cara, tá tudo certo. O recomeço faz parte. Inclusive, começar a treinar cachorro envolve você saber recomeçar. Então, cada novo processo de treino é um recomeço. Cada cachorro que você vai atender, né, cada cliente que você vai atender para preparar o cachorro para um determinado objetivo, é um recomeço, né? E os recomeços, eles fazem parte da vida. Então, é um medo, de certa forma, infantil, que foi colocado na nossa cabeça, sei lá por quê. Eu, por exemplo, compartilhando rapidamente esse ponto aqui com você, eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu trabalho desde os meus 13 anos. Já fui panfleteiro, né? Já entreguei panfleto, literalmente. Inclusive, comprei minha primeira TV de 14 polegadas com o dinheiro do panfleto. Naquela época, paguei R$230. Comprei meu PlayStation 1, olha só, com o dinheiro de entregar panfleto. Cara, eu já trabalhei com logística de risco, né? Ou seja, gerenciamento de frota para esses caminhões aí que percorrem o Brasil com, bom, valores de todos os montantes, né? Cara, eu já fui barman, já fui sommelier, eu já fui consultor de vinhos para importadoras de vinhos, então atendia consumidor. Cara, já fiz um monte de coisa na minha vida, né? Então sempre foi um recomeço. E todo recomeço oferece oportunidades de aprendizado. E eu diria, inclusive, que uma coisa muito boa do recomeço é a oportunidade de conectar áreas distintas do saber. Áreas distintas de coisas em comum também é uma possibilidade. Então, o que esse cachorro, por exemplo, trazendo para o mundo do adestramento, como que eu criei o melhor tutor do mundo? Eu peguei padrões de cachorros que davam certo e padrões de cachorros que não davam certo. Cada cachorro eu falei, pô, o que esse tem aqui que tá indo super bem e o que esse tem que não tá indo bem, né? E aí eu entendia, eu tô simplificando a conversa, mas eu entendi que o cachorro que vai bem, ele desenvolveu ao longo da vida determinadas características, determinados comportamentos, determinadas habilidades, que os tutores tinham determinados perfis, né? Tinham um padrão de rotina, tinham padrões de comunicação. Então eu peguei tudo isso que eu fui aprendendo nesses recomeços e coloquei dentro de um método que é extremamente efetivo. Foi assim que eu aprendi, através desses recomeços, a criar um método que servisse para qualquer ser humano com um cachorro. Então acho que está mais do que desmistificado esse monstro do recomeço, esse medo de ter que recomeçar. E aí, voltando para minha história no tribunal, eu queimei a ponte, eu pedi a exoneração, não pedi a licença a licença sem remuneração, porque eu não queria o risco de ter que recomeçar no Tribunal de Justiça, porque eu não ia voltar pro meu cargo tirando o cara que ficou no meu lugar, eu ia voltar lá pro cargo de escrevente, remar tudo de novo, já ia ficar com a autoestima abalada. Então eu preferi saber que eu tinha duas opções de lidar com a minha autoestima abalada em função de um não sucesso ou de um insucesso. Voltar pro tribunal e sofrer com as minhas críticas internas e externas, ou me permitir errar e falhar no mundo do adestramento, o que de fato aconteceu, porque eu não tive preparo nenhum, né? Eu só aprendi técnica e olhe lá. Então eu preferi a segunda luta. Eu falei, cara, eu prefiro lidar comigo mesmo sozinho do que lidar comigo mesmo, os meus próprios monstros e as cobranças externas, né? Então foi assim que eu optei. Então, de fato, houve um recomeço, mesmo começando no adestramento e não voltando para a carreira no Tribunal de Justiça. Claro, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, mas da forma como eu estou trazendo aqui, são esses adjetivos que eu estou optando por usar hoje. Um medo infundado e, em alguns casos, infantil. E aí, o último medo, eu acho que ele está muito relacionado a um conjunto de medos na continuidade da carreira. Vamos lá, então eu vou listar aqui 3 tópicos que estão relacionados, que são o medo do fracasso, né? Ou seja, ser considerado um fracasso. Esse ser considerado um fracasso pode ser um inimigo interno, então um autossabotador, uma coisa que fica ali te dizendo o tempo inteiro, você é um fracasso, você não serve pra nada, toda vez que você começa alguma coisa você falha. Ou então um inimigo externo, ouvi isso a vida inteira, né? Você nunca leva nada pra frente. Então tem essas características, o fracasso. Tem o medo da rejeição social, que está diretamente relacionado, né? Então, será que as pessoas vão gostar do jeito que eu falo? Será que as pessoas vão gostar da forma como eu apresento os vídeos? Será que as pessoas vão gostar da forma como eu explico ou como eu abordo o treinamento de cães? Então, essa coisa social, né? Esse julgamento externo está relacionado também com o medo do fracasso, e inclusive é uma das coisas que levam as pessoas a fracassar. E aí eu acho que esse último medo, que eu estou dividindo em 3, ele é complementado com uma possível aversão à dificuldade de conciliar carreira e vida pessoal. Porque, observa, se eu começo numa carreira, vou ter uma autocobrança para performar, né? Eu tenho que botar dinheiro no bolso, tenho que pagar contas, se eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha família. Ao mesmo tempo, se eu tenho medo de falhar, né? Eu tô pensando que eu posso colocar em risco a mim e a minha família. Já essa questão da rejeição social, ela vem como um sabotador externo que pode, inclusive, estar embutido na crítica familiar, ou seja, uma família que não apoia. E aí, se eu tenho esse medo de fracassar, uma família que não apoia, provavelmente o que vai acontecer é que eu não conseguirei um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mesmo que esteja equilibrado. Eu vou te explicar. Se eu tenho uma família que não me apoiou, tô falando nem de dependentes, tô falando de uma família. Então, no meu caso, eu não tinha dependentes, exceto a Wendy, que dependia de mim e do dinheiro que eu ganhasse. Se eu tenho uma família que não me apoia, não interessa o quão bem eu consiga conciliar as horas de trabalho e as horas de dedicação para a família. Por quê? Porque essa família já não me apoia, né? Então, nunca será o suficiente. E eu provavelmente sofrerei com essa questão do julgamento externo, o que invariavelmente, ou com grande possibilidade, tenderá a criar pensamentos negativos de que eu não dou certo, de que eu tô me dedicando mais ao trabalho do que à família, de que tudo que eu começo eu não termino.
termino, de que eu não consigo levar nada adiante. Então essas três coisas juntas vão criando autossabotadores que se refletem na forma de pensamentos que diminuem a autoconfiança, que diminuem a autoestima, que diminuem, inclusive, fato real, o senso crítico a respeito das próprias competências. Então, às vezes, você pega uma pessoa que é super competente, faz uma gestão pessoal e de tempo espetacular, né? Ou seja, consegue conciliar carreira e vida pessoal, só que ela não teve ali um amparo familiar ao longo da vida ou nesse momento específico, ou as duas coisas. E aí ela sofreu ou continua sofrendo com essas críticas que são de pessoas que dizem que querem o bem dela, né? Ninguém fala, eu tô dizendo isso que eu quero ter o mal. Não, as pessoas próximas normalmente querem o nosso bem, não é verdade? Então, o fato de serem pessoas queridas que querem o bem dessa pessoa que está começando uma nova carreira pode ser uma influência muito negativa no sentido de botar para baixo essa autoavaliação que a pessoa faz de si própria. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna, eu não sei se eu espero que ela possa participar da jornada para dividir a experiência dela com você, da jornada ao vivo. Cara, eu vi uns vídeos de treino dela de coisas que eu falei, meu Deus, isso é incrível. E ela mesma não fazia essa leitura de tamanho-valor das competências dela, né? Então, se tem alguém ali sabotando do lado de fora sem saber, né, ela tenderia a se desanimar. Então, é um medo composto. Como é que vence esse medo? Primeiro, se preparando. Segundo, fazendo acordos com as pessoas que são importantes para você, as pessoas que estão próximas de você. Que tipo de acordo? Olha, o que você espera? O que a gente tem que fazer para que eu possa me realizar profissionalmente e contribuir ainda mais para a família? Porque realizado profissionalmente, além de entrar mais dinheiro, né, que é importante, eu ainda vou ter mais satisfação em compartilhar momentos bons com vocês, vou estar mais motivado, não vou chegar em casa tão esgotado, tão estressado, né, porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu gosto. Então, o que a gente precisa fazer de acordo para que estejamos juntos e para que eu tenha, se não o apoio, pelo menos eu não tenha uma interferência negativa. Tá? Isso também eu ajudo dentro da jornada do adestrador de sucesso, já no primeiro módulo, né, uma preparação para você fazer esses primeiros acordos aí e, quem sabe, sendo necessário, renovar esses acordos, porque a vida vai mudando, novos desafios vão surgindo e é assim que é o jogo, né? É assim que acontecem as coisas na vida. A vida, felizmente ou infelizmente, não é uma coisa estável e regular. Ao contrário, é uma coisa que está sempre nos desafiando, sempre colocando novas questões aí para as quais a gente tem que encontrar respostas ou simplesmente olhar para elas e falar, cara, não é o momento de responder. Eu vou seguir a minha jornada, que é aprender a dizer não, por exemplo, tá? Então, dentro da jornada do adestrador de sucesso, tem um processo já bem definido, com mentorias, e dentro da jornada de sucesso no adestramento, que é o evento online, eu vou te ensinar as ferramentas, os mecanismos, as habilidades e competências que você, ser humano, precisa desenvolver para ter uma carreira de sucesso no mundo do adestramento. Fechou? O que você achou desse vídeo? Faltou listar algum medo que eu não abordei? Se faltou, me segue lá no Instagram, porque eu tô abordando ao longo dessa semana, desde a semana anterior aí, ao longo das semanas até o nosso encontro ao vivo, eu tô abordando algumas questões e abrindo novas oportunidades para você me mandar perguntas sobre o mundo do adestramento. Então me segue lá, o link tá na descrição também. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!